Você acredita que a Bíblia é apenas um livro de histórias antigas? Muitos consideram que seus relatos são apenas metáforas ou lendas criadas para ensinar lições morais. Mas a verdade é que, ao longo dos séculos, arqueologia, registros históricos e descobertas surpreendentes têm confirmado aquilo que já estava escrito nas Escrituras há milhares de anos. A cada escavação, a cada novo manuscrito e a cada documento antigo descoberto, uma certeza fica cada vez mais clara. A Bíblia não é um conto inventado, mas sim um registro de acontecimentos reais que moldaram a humanidade. Hoje, você vai conhecer 8 fatos bíblicos que realmente aconteceram, e talvez, ao final, você nunca mais veja a Bíblia da mesma maneira. O primeiro fato é a existência do rei Davi. Durante muito tempo, críticos da Bíblia afirmaram que Davi não passava de um personagem lendário, criado para dar credibilidade ao povo de Israel. No entanto, em 1993, em uma escavação no norte de Israel, foi descoberta a famosa Estela de Tel Dan, uma pedra inscrita por um rei sírio que menciona claramente a casa de Davi. Essa descoberta foi como um golpe contra o ceticismo. Afinal, se até mesmo os inimigos de Israel mencionavam Davi, então ele não era apenas um mito, mas uma figura histórica real. Davi, o jovem pastor que derrotou Golias e se tornou rei, de fato existiu. O segundo fato é a queda de Jericó. A Bíblia descreve que as muralhas da cidade caíram após os israelitas, liderados por Josué, marcharem ao redor dela durante 7 dias, obedecendo à ordem de Deus. Durante muito tempo, esse relato foi considerado impossível. Mas escavações realizadas no sítio arqueológico de Jericó revelaram algo impressionante. As muralhas da cidade realmente caíram de maneira abrupta e os restos arqueológicos mostram sinais de destruição por fogo. Até mesmo os grãos armazenados encontrados nos jarros, preservados pelo calor, coincidem com o relato bíblico de uma tomada rápida, sem tempo de saquear os alimentos. É como se a arqueologia confirmasse exatamente o que o livro de Josué já dizia. O terceiro fato é o reinado de Nabucodonosor, mencionado repetidamente no livro de Daniel. Muitos duvidavam de sua grandeza até que foram encontradas inscrições na antiga Babilônia, confirmando não apenas sua existência, mas também sua autoridade sobre um dos maiores impérios da antiguidade. Sua figura se torna ainda mais imponente quando descobrimos registros babilônicos que mencionam o cerco a Jerusalém, o mesmo evento narrado nas Escrituras, quando o povo judeu foi levado cativo. A história bíblica e os documentos históricos caminham lado a lado nesse episódio. O quarto fato é o Êxodo e a travessia do Mar Vermelho. Embora ainda seja alvo de debates intensos, diversas evidências apontam para a veracidade dessa narrativa. Existem registros de povos antigos mencionando catástrofes no Egito e até mesmo o famoso Papiro de Ipuwer, um documento egípcio que descreve eventos que lembram as pragas narradas no livro de Êxodo. Rios se tornando em sangue trevas, assolando a terra e até a morte dos primogênitos. Embora os estudiosos discutam datas e interpretações, a coincidência entre os relatos é impressionante demais para ser ignorada. O quinto fato é a destruição de Sodoma e Gomorra. Por séculos, essas cidades foram consideradas lendas morais para falar sobre pecado e juízo. Porém, em escavações na região do Mar Morto, especificamente em um local chamado Tal el-Hammam, foram encontrados vestígios de uma destruição súbita, com sinais de temperaturas altíssimas que vitrificaram pedras e deixaram o solo queimado em níveis extremos. Cientistas acreditam que uma explosão de origem cósmica, semelhante a um impacto de meteorito, devastou a área. O que chama a atenção é que esse evento corresponde exatamente ao que a Bíblia descreve: fogo e enxofre caindo do céu e destruindo completamente as cidades. O sexto fato é a vida e a morte de Jesus Cristo. Mesmo que muitos tentem negar sua existência, os registros históricos não deixam dúvidas.
Flávio Josefo, um historiador judeu do primeiro século, menciona Jesus em seus escritos, descrevendo-o como um homem sábio, autor de feitos extraordinários e que foi crucificado sob o governo de Pôncio Pilatos. Além dele, o historiador romano Tácito também confirma a crucificação de Jesus, descrevendo-a como um evento real. Esses documentos não vieram da igreja, mas de inimigos da fé, o que torna seus testemunhos ainda mais poderosos. O sétimo fato é a existência de Pôncio Pilatos, governador romano que julgou e condenou Jesus. Durante muito tempo, críticos alegaram que Pilatos não passava de uma invenção literária. Mas em 1961, arqueólogos encontraram em Cesareia Marítima uma inscrição de pedra conhecida como Pedra de Pilatos, que trazia seu nome e título. Ali estava a prova definitiva de que o homem que lavou as mãos diante da multidão não era ficção, mas parte da história. Por fim, o oitavo fato é a dispersão e o retorno de Israel. A Bíblia profetizou que o povo de Israel seria espalhado entre as nações e, em seguida, retornaria à sua terra. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois da destruição de Jerusalém no ano 70 d.C., os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro. Séculos se passaram, impérios surgiram e caíram, mas o povo judeu permaneceu vivo, preservando sua identidade. E em 1948, contra todas as probabilidades, Israel voltou a existir como nação. Esse é um dos fatos mais impressionantes da história moderna e cumpre com exatidão as palavras proféticas escritas milhares de anos antes. Esses 8 fatos não são invenções, mas registros que atravessaram o tempo, confirmados pela ciência, arqueologia e história. Cada um deles mostra que a Bíblia não é apenas um livro de fé, mas um testemunho real de acontecimentos que mudaram o destino da humanidade. E se essas histórias se provaram verdadeiras, o que isso nos diz sobre as promessas ainda não cumpridas? O que isso nos revela sobre o futuro que a Bíblia anuncia? Se até aqui tantas coisas já se confirmaram, então podemos ter certeza. O que ainda está por vir também acontecerá. A palavra de Deus não falha. E a questão que fica é: você está preparado para viver aquilo que ela ainda anuncia? Se esse vídeo abriu os seus olhos, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar para que mais pessoas descubram que a Bíblia não é apenas um livro antigo, mas a verdade viva que atravessa os séculos.